Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Programação. Eu me chamo Gabriel Ramos e, pessoal, nessa aula nós vamos aprender sobre funções, finalmente, porque funções é uma das coisas mais legais que tem no JavaScript e é algo que a gente vai usar muito, mas tipo muito mesmo, durante a escrita do código ali. A gente vai criar funções, utilizar funções e é algo bem importante mesmo para a nossa página web. Com as funções, a gente consegue ver o real poder que o JavaScript tem na nossa página, né? Diferente do HTML e do CSS, que nem eu falei antes, é mais visual, né? Você só muda a cor, coloca texto e etc. Com o JavaScript, né? Com as funções, a gente vai realmente mexer com o site em si. E aí, para começar, pessoal, vamos aqui na nossa página de script, né? Que lembrando está linkada com o nosso index. Todo o código JavaScript nós vamos escrever aqui dentro. E vamos lá. Como que a gente cria, né? O que é uma função? Basicamente, uma função é um comando específico que a gente cria para poder fazer uma ação em determinado momento. Como assim? Vou dar um exemplo básico aqui. Vamos supor que na nossa página, quando a pessoa entrar no nosso site, eu quero que mostre uma mensagem de bem-vindo para ela. Seja muito bem-vindo. Isso a gente vai criar utilizando uma função para quando a pessoa entrar no site, essa função se ativar somente quando ela entrar no site. Não é algo que vai ficar aparecendo o tempo todo para ela. É uma vez assim que ela entrar, depois não vai aparecer mais. Como que nós criamos essa função? Nós vamos chamar aqui o function e assim que a gente criar, a gente vai dar um nome para o function, né, para a função. Lembrando que tem que estar em camel case, né, que nem eu expliquei na aula passada. Vou colocar aqui bem-vindo. Depois nós colocamos parênteses e logo após os parênteses nós abrimos chaves. E damos um espaço aqui. Nossa função está criada. Uma observação, pessoal, é que no nome da função não pode conter acentos. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui bem-vindo função, teria que ser funcão. Está vendo? Não pode ter um C cedilha aqui, por exemplo. Né? Caso o nome da sua função tenha algum acento, você coloca sem acento mesmo. Tem que ser dessa maneira. Então, beleza. Nossa função está criada. Só que ela não está fazendo nada, né? A gente apenas criou uma função com o nome bem-vindo. Vamos agora dizer o que essa função tem que fazer. Eu vou pedir para ela me mostrar no console.log. Eu quero que ela me entregue o texto seja muito bem-vindo. Ponto e vírgula aqui no final. Pronto, nossa função está criada. Resumindo, eu chamei, né, a função aqui e dei um nome para ela, que é o nome que eu vou chamar ela futuramente. O nome pode ser qualquer coisa que você quiser, né? Eu coloquei bem-vindo. Coloquei um parênteses aqui e abri chaves. Logo abaixo eu tenho que dizer, né, eu tenho que escrever o que eu quero que a função faça. Eu quero que essa função me mostre a frase seja bem-vindo no console.log. Então, é só isso aqui? Tipo, agora eu já posso ir lá que vai estar aparecendo? Não. Como vocês podem ver, eu vou salvar aqui. Ctrl S. Se eu abrir a minha página, Ctrl Shift I e vir no console. Opa. Se eu vir no console aqui, vocês podem ver que não aconteceu nada. Vou atualizar a página e não aconteceu nada. Por que que eu criei a função, pedi para ela me mostrar uma mensagem aqui e ela não apareceu?
porque eu apenas criei a função, eu não executei a minha função. Então, para a minha função funcionar, eu tenho que ativá-la. Como que eu ativo? Chamando o nome da minha função, bem-vindo, já aparece para mim, e abrindo um parênteses. Esse é o comando para nós ativarmos a nossa função. É basicamente isso. Se eu salvar aqui e vir na minha página, percebam, ele me mostrou a frase seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, né? Se eu reiniciar, ele vai mostrar de novo. Então é basicamente isso que é uma função, né? Como que a gente cria e executa uma função. A gente pode criar funções durante todo o código, porém, só de criar a função, ela não vai ser executada. Ela só será executada quando a gente chamar, literalmente executar ela, chamando pelo nome que a gente colocou e abrindo parênteses. Bom, pessoal, uma outra coisa que é importante sobre as funções é que elas podem ter parâmetros e argumentos para poder ser executada mais de uma vez. Como assim? Vamos lá, vocês podem ver que eu só executei a minha função uma vez e ele me mostrou a mensagem uma vez. Mas vamos supor que eu quero executar essa função 3 vezes. Eu quero executá-la. Se eu executar exatamente 3 vezes, ela vai me dar a mesma mensagem 3 vezes. Inclusive, vou salvar aqui. Ela me deu a mesma mensagem. Só que eu quero executar essa função para ela me dar mensagens diferentes, de acordo com o que eu executar na hora. Como que eu poderia fazer? Em vez de eu criar outra função com outra mensagem, eu posso utilizar a mesma, da seguinte forma. Eu tiro a minha mensagem daqui, seja muito bem-vindo, e eu vou passar meu parâmetro aqui, dentro do parênteses. O meu parâmetro vai ser mensagem, eu vou colocar em inglês, tá? E botar uma vírgula, name. Vai ser mensagem e nome. Aqui embaixo, no console, ele vai me mostrar, então coloca a mesma coisa. Mensagem, vírgula, name. E aqui embaixo, eu vou passar o argumento para os parâmetros que eu coloquei. Então, a primeira mensagem, lembra? A minha ideia é passar mensagens diferentes com uma função só. Então, no meu primeiro bem-vindo, eu quero que tenha lá seja muito bem-vindo. Essa é a minha mensagem, então é o meu primeiro parâmetro, né, para o primeiro argumento. Coloco uma vírgula e aqui coloco o nome, Gabriel. Aqui embaixo, como eu quero outra mensagem, eu vou fazer a mesma coisa. Eu coloco aqui como foi o seu dia? Interrogação. Aqui coloco uma vírgula. Meu segundo parâmetro, né? Argumento para o meu parâmetro. Então eu coloco aqui Gabriel também. E a terceira mensagem, a mesma coisa. Você está bem? Interrogação, vírgula, Gabriel. Então, basicamente, o que foi que eu fiz aqui? Só retomando, né? Eu criei parâmetros aqui em cima, dentro do meu parênteses, que esses parâmetros eles vão ter um argumento quando eu chamar a minha função. Eu executei a minha função 3 vezes e ela vai me exibir mensagens diferentes em cada uma delas. Eu utilizei o mesmo nome, né, porque está falando com a mesma pessoa, mas poderia ser outro nome. Criei a mensagem, criei o name, passei os argumentos
para cada um deles. Se eu salvar e vir aqui, aconteceu exatamente isso. A minha função foi executada 3 vezes, cada uma com uma mensagem diferente e o nome que eu coloquei lá. Esses são os parâmetros e argumentos que nós podemos utilizar nas nossas funções. Bom, pessoal, e para finalizarmos aqui nessa primeira parte sobre funções, nós podemos utilizar o return, né, para retornarmos uma mensagem, alguma outra função, alguma outra coisa que nós quisermos. Como que funciona? A minha função está aqui, né, está criada com os argumentos e os parâmetros e os argumentos. Só que eu quero que assim que a minha função acabe, ela me retorne alguma coisa. Então eu coloco aqui um return. E eu quero que a minha função ela retorne uma string com a mensagem: a função foi executada. Basicamente aqui é isso. Assim que a função executar, ela vai me retornar essa mensagem aqui. E o que acontece? O return, ele é basicamente um ponto final na nossa função. Ele é a última fase da função antes de ela parar. Então, se eu vir aqui abaixo do meu return e criar um alerta, por exemplo, vocês podem ver que ele ficou até escuro aqui. Então, ele não vai funcionar. Porém, se eu tirar o alerta daqui e colocar ele antes do return, né? Já vejam que ele ficou claro, né? E se eu salvar aqui, ele já deu o alerta aqui para mim. Deixa eu dar... Ele vai executar 3 vezes, né? Se eu der um F5, ó, está executando. Cada vez que executa a função, o alerta funciona. Mas se eu colocar esse alerta abaixo do return, ele não vai funcionar porque o return sempre funciona como um ponto final para as nossas funções. Então é basicamente isso sobre funções, pessoal. Nós vamos aprender um pouco mais à frente, né? Vamos criar mais funções, mas por enquanto esse é o básico e tudo que a gente precisa saber para poder progredir bem aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.